A partir desse momento, a TVAL passa a transmitir o programa Espaço Cidadão. E nós hoje vamos abordar um tema muito diferente. Um tema que eu tenho certeza você ainda não tomou conhecimento profundo. Será que é possível fazer um abaixo-assinado através da internet? Usar a informática, usar a tecnologia dos dias de hoje para fazer um abaixo-assinado? É isso que nós vamos debater, deputado? Exatamente isso. Você vai acompanhar no nosso programa de hoje, Espaço Cidadão, aqui pela TVAL, exatamente esse tema. Um abaixo-assinado feito pela internet, que vai motivar as pessoas a ter uma participação muito mais ativa na solução dos problemas. Mas, inicialmente, nós vamos acompanhar a reportagem feita pela nossa colega Ana Maria Lima. A democracia brasileira, oficializada em 1988 pela Constituição Federal, tem como primeiro artigo: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. E desde então, alguns setores da sociedade brasileira criam ferramentas em busca desse ideal de sociedade democrática. Os projetos de lei podem ser de iniciativa dos deputados, do governador do estado, do presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça ou dos cidadãos. Neste caso, projetos de lei de iniciativa popular. Atualmente, os projetos de lei de iniciativa popular iniciam a tramitação na Assembleia Legislativa de duas formas: através da Comissão de Legislação Participativa ou então acompanhando o abaixo-assinado com 1% dos eleitores do estado de Santa Catarina. O primeiro projeto que deu entrada no Parlamento de Iniciativa Popular foi o artigo 171, que é do deputado Pedro Kizai, na época de 97, se não me falha a memória. Então, na ocasião, houve uma mobilização dos estudantes, da universidade, dos DCE, da UCE, que, num conjunto, se mobilizaram e vieram até o Parlamento e protocolaram um projeto de lei. Na ocasião, esse projeto acabou sendo aprovado. O segundo projeto de lei de iniciativa popular, ele é junto com os trabalhadores, que é o mínimo regional. O movimento começou em 2007, depois em 2008, 2009, foi aprovado também pelo Parlamento. Na época, os trabalhadores, as centrais se unificaram, colheram as 50 mil assinaturas e protocolaram. O terceiro projeto de iniciativa popular, que são 3 na história do Parlamento Catarinense, foi da Defensoria Pública Estadual. Se a gente pegar Santa Catarina, é o único estado que não tem defensoria. Então, na ocasião, os estudantes de direito, universidades, movimentos sociais também se reuniram, se unificaram e colheram mais de 50 mil assinaturas e deram entrada no parlamento de um novo projeto de iniciativa popular. Só que esse ainda não conseguiu, não teve o mesmo êxito e sucesso como teve os 2 anteriores. Então, na história do Parlamento Catarinense, nós temos 3 iniciativas de projeto popular. A mobilização pelo salário mínimo regional envolveu diversos setores da sociedade catarinense e culminou com a aprovação da Lei Complementar 459. Bem, esse foi um trabalho coordenado pelo DIES Santa Catarina, com as 5 centrais sindicais e as federações que não são filiadas a nenhuma central sindical. Em 2009, nós contamos aí com um tempo de 4 meses para coletar 50 mil assinaturas, porque a dificuldade que nós tivemos naquele período, ou seja, para coletar assinaturas para um projeto de iniciativa popular, porque tem necessidade de constar o número do título de eleitor, e nem sempre as pessoas carregam consigo o título de eleitor. Então, essa foi uma das dificuldades, mas mesmo assim o movimento sindical saiu para a rua e dentro de 4 meses nós conseguimos coletar. É evidente que nós conseguimos também o apoio de igreja, movimentos populares, parente, amigo, vereadores, deputados. Nós fizemos porque para coletar 50 mil assinaturas, você pensa que 50 mil é fácil, mas começar de 1 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 50 mil, não foi fácil. E das 50 mil assinaturas, nós coletamos também em torno de 20 mil assinaturas sem o título de eleitor, mas com o CPF e carteira de identidade. Recentemente, outro projeto de lei de iniciativa popular vem mobilizando a sociedade catarinense. Novamente sobre o mínimo regional, mas desta vez é para que o reajuste do valor seja feito automaticamente todos os anos.
E esse trabalho se iniciou em dezembro de 2011, né? E a gente está até, né? Hoje estamos com 23 mil assinaturas. E esse trabalho está prosseguindo, que a gente, para conseguir dar entrada num projeto de lei, para garantir o reajuste automático do piso no ano que vem, a gente precisa de 50 mil assinaturas. Então, a gente está indo, hoje a gente vai em escolas, vai em comunidades de bairros industriais da minha região, ali a gente conversa com os trabalhadores, porque a meta é conseguir essa restante assinaturas para dar entrada no projeto de lei. O nosso sindicato lá, ele defende isso, que é uma distribuição de renda que precisava ser feita e todos os trabalhadores já foram beneficiados. Estas condições impostas pela Constituição para a entrada do projeto de lei garantem a legitimidade, porém inviabilizam a entrada de muitas das iniciativas populares. Porque hoje, para um cidadão entrar com um projeto de lei, é necessário que ele tenha no mínimo 1% de assinatura do eleitorado catarinense e ele tem que ser dividido em 20 municípios catarinenses. Então, se a gente pegar o legislador constituinte de 88, ele impôs um conjunto de dificuldades para projetos de iniciativa popular. Neste ano, o deputado Neudi Sareta deu entrada em um projeto de lei que cria um sistema eletrônico para coletar as assinaturas de abaixo-assinado para projetos de lei de iniciativa popular. A proposta é que a gente possa simplificar a maneira, a metodologia de apresentação de projeto de lei popular. Então, que a gente, ao invés de colher assinatura em meio de papel, ele possa ser via eletrônico, ou seja, a ideia é que a Assembleia Legislativa criaria dentro do seu site um link e que nesse link o cidadão entraria lá e tem um projeto de lei e ele votasse no projeto de lei que ele acharia, apresentou o projeto e colheria a assinatura em meio digital e não mais em meio papel. Conosco o deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, ele que já foi inclusive prefeito da cidade de Concórdia. Bom, já que eu falei em Concórdia, saudades da prefeitura? Olha, a prefeitura é uma bela experiência, sim. É uma bela experiência, um momento bacana de poder administrar a cidade. Diferente daqui, lá faz e aqui legisla. Fui 2 mandatos consecutivos, mas dei a contribuição como executivo. Agora estamos nesse outro trabalho que também é bastante gratificante, apesar de não ser tão objetivo quanto é no executivo, mas é isso que você diz, lá executa e aqui legisla. Legisla. Deputado, como é que o senhor sentiu nessa matéria que a Ana fez ali? A participar, o povo tem interesse, ele está motivado para participar, para se conseguir, naquilo que se tem interesse, 50 mil assinaturas, porque inclusive sair do 0 até 50 mil é um caminho muito grande. É um caminho grande, é um caminho longo. O povo quer participar, sim, está motivado. A gente tem exemplos na história de participação popular, seja legislativa ou seja em outras ações. Por exemplo, já que você citou a questão de governo e de prefeitura, no governo que nós executamos em Concórdia, aplicamos lá o chamado orçamento participativo, as pessoas iam aos milhares anualmente participar e nos ajudavam a decidir as obras e serviços. Precisa dar oportunidade. No caso dos projetos de lei de iniciativa popular, a previsão constitucional existe, mas a dificuldade para se atingir esse número de pessoas é muito grande, porque pela legislação atual precisa fisicamente estar lá a assinatura, o número do documento, aquilo que a matéria mostrou. Então, efetivamente... Principalmente no caso do documento, o título de eleitor. Exatamente. Então, efetivamente, a população quer participar. Há esta previsão, a matéria abriu ali falando do artigo 1º da Constituição Federal, que prevê lá todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Aqui na Constituição de Santa Catarina também há a previsão dos projetos de iniciativa popular, só que com esta dificuldade de apresentação manualmente, nós temos aí pouquíssimos casos de projeto ao longo da história. Segundo apresenta aí o economista que falou, são 3 projetos que tramitaram, o mais divulgado e aprovado do que institui o piso estadual de salários, um projeto importante que envolve milhares de pessoas em Santa Catarina. Mas é interessante, define, não, tem automático e pronto, não precisa
Exatamente. Aí no caso seria outro que está agora em discussão para reajustamento. Sim, esta é outra questão que agora está tramitando. A sua ideia com o projeto apresentado em fevereiro é facilitar tudo. Exatamente. A nossa ideia, quando apresentamos esse projeto de lei, ele prevê que esta iniciativa popular será exercida, inclusive por meios eletrônicos, como você falou na abertura da matéria, né? Pela internet. Exatamente. O sujeito, a Assembleia Legislativa, enquanto não tiver esta questão que vai avançar um pouco de universalização do chamado fornecimento dos meios de certificação à população, o que a Assembleia, em aprovando esse projeto, vai fazer? Vai criar um link ali específico para quem quiser fazer projetos de iniciativa popular assinar. Então, aqueles que tiverem iniciativa, uma organização, uma entidade, vai, por exemplo, colocar esse projeto do reajustamento automático do piso estadual em busca de assinatura. Então, abre-se o link, o sujeito que quiser vai ter aquele que vai procurar, porque vai ser divulgado, e vai ter aquele também que não será contactado por ninguém, mas ele próprio, porque isso será divulgado em redes sociais, ou ele mesmo olhando, vai ver, opa, aqui tem projeto de iniciativa popular. Ele vai entrar, vai entender que aquele é um projeto interessante e vai subscrever, vai assinar a proposta eletronicamente, colocando seus dados, obviamente que serão checados pelo Tribunal Regional Eleitoral, se é um documento válido, uma pessoa obviamente existente. E com isso haverá uma facilidade maior de coletar assinaturas. Você não vai precisar bater na casa de um por um, pegar a assinatura. Nós temos que facilitar a apresentação de propostas populares. Depois, é claro, depois tem a discussão, a tramitação, a aprovação. Agora, a apresentação é esse aí, né? Tem que ser simplificada. Exatamente, esse é o objetivo. E claro que o programa vai limitar. O Walter Souza participou ali, deu o título de eleitor dele, não adianta tentar uma segunda votação. Não, exatamente. Tem que se bloquear isso. Para cada projeto, uma assinatura, né? Assim como é o voto. A cada eleitor, um voto. Então, neste projeto específico, ele pode subscrever 5, 10, 20 projetos diferentes. Mas você só assina uma vez por projeto. Alguém vai me dizer, poderá haver algum meio de burlar isso? Em tese não, pelo número do título. Agora, estamos no Brasil. Em tese também pode existir na assinatura manual, o sujeito pode assinar aqui e depois assinar de novo lá embaixo. Se alguém vai buscar meio de fraude, é possível até que, mas não é esse o objetivo e acredito também que será mais difícil a fraude. Porque você, com o número do título, pode-se criar um programa em que automaticamente ele rejeite duas vezes o mesmo título. Exatamente. O mesmo número elimina uma das assinaturas. O que manualmente é mais difícil, porque vai ter que conferir um por um. É mais difícil. E aí a tecnologia tem que ser usada para o lado. Claro, a tecnologia está aí para isso. É utilizada para o lado negativo e tem que ser para o lado positivo. Exatamente. Nós vamos a um intervalo agora e voltamos em seguida, abordando esse tema, a utilização da internet para a motivação das pessoas a participarem de projetos públicos. Você vai continuar com a gente aqui na sua TVA. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVA. Nosso tema de hoje é abaixo-assinado eletrônico. O projeto deu entrada em fevereiro deste ano aqui na Assembleia Legislativa e é de autoria do deputado do Partido dos Trabalhadores, Neudi Sareta. Deputado, Santa Catarina sempre esteve à frente em muitos setores. Apesar de ser um tamanhozinho pequeno, com 1,3 apenas a geografia, mas somos o 5º produtor de alimentos, o quarto exportador e tal. Mas tecnologia também na área das eleições começou em 89 em Brusque com a votação eletrônica. A sua ideia, o seu projeto é um complemento disso? Eu acredito que sim, a gente já foi pioneiro em muitas coisas. A votação eletrônica que você acaba de citar, nós fomos pioneiros, continuamos... Brusque, 89. Exatamente, e continuamos assim... Quando das apurações, normalmente a ser um dos primeiros estados a apurar. Exato. É claro que também há questões de geografia, se for comparar com o Amazonas, obviamente que eles terão mais dificuldade pelas distâncias, mas somos pioneiros. E acredito que nesse sistema de apresentação de projetos de origem popular, possibilitando esta assinatura
virtual, pela internet, diretamente na casa da pessoa, isso também, creio que é pioneiro, poderia ser um avanço importante, porque nós temos as previsões de participação da população e do sistema democrático que diz participação representativa através, por exemplo, dos seus deputados, ou direta. E a Constituição prevê os dois mecanismos de participação e exatamente nós temos que estimular essas formas de participação direta. Inclusive, Walter, aqui nesse projeto de lei que apresentei, há um detalhe importante, necessariamente não precisaria ser aqui porque as assinaturas eletrônicas, eu poderia ter apenas modificado o que já existe, mas já no bojo disso ele modifica a sistemática atual colocando o seguinte: se este projeto tiver o dobro das assinaturas mínimas necessárias, porque hoje pela Constituição Estadual o projeto para tramitar tem que ter 1% do eleitorado catarinense. Se o projeto for apresentado com 2%, ele passa a tramitar em regime de urgência. Olha aí. E com prioridade. E isso é importante, porque projetos... É mais um fator de motivação para o eleitor. Mais um fator de motivação, porque às vezes um projeto ele pode dar entrada e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos tramitando, não tem todos os projetos que vêm de origem... Na gaveta de alguém. Na gaveta. Aí, agora ele vindo com o regime de urgência, os seus prazos são reduzidos, a rapidez é maior, então esse é mais uma forma, quando nós colocamos esta possibilidade de tramitação em regime de urgência, é para dar mais uma motivação para o projeto de origem popular. O senhor usou a expressão mais. É mais um passo para a democracia? É mais um passo. Veja, a democracia é um sistema, é uma prática que nós temos que construí-la dia a dia, sempre, de forma permanente. Nós estamos aperfeiçoando, nós somos uma jovem democracia. O Brasil passou por momentos turbulentos e não faz muito tempo. Então nós estamos aperfeiçoando os mecanismos. 21 anos de atraso, o senhor diria? Então, eu diria que foi um período realmente que, em termos de democracia, deixou a desejar. Claro. Não foi só no Brasil, a América viveu praticamente isso. Toda a América do Sul. A Argentina, Uruguai. Até hoje ainda sofre, Uruguai, Chile. Enfim, aí nós tivemos na história isso. Acho que nós temos que fortalecer a democracia. A democracia representativa, ela já é democracia, ela reforça. Mas possibilitar que de forma direta também se participe. Eu citei no início da nossa conversa o orçamento participativo. Aqui no Estado, em termos de Estado, nós temos um mecanismo parecido, que é o chamado orçamento regionalizado. O orçamento regionalizado ainda carece de maior força, carece ainda de uma decisão política efetiva dos governos, do executivo, no caso. Do executivo de encampar isso como uma prioridade, mas ele é um mecanismo de participação direta também, porque ao irmos para as regiões, levantarmos as prioridades e depois contemplarmos no orçamento, nós estamos fortalecendo a democracia direta, sem diminuir a democracia representativa, pelo contrário. Está dando força, né? Exatamente. Quando eu ou outro deputado da Assembleia vai para a tribuna e defende alguma coisa que foi indicado na regional, ele está ganhando força, porque ele tem a força da indicação regional das pessoas que participaram e ajudaram a decidir. Então, ao invés dele estar perdendo força, ele sai fortalecido, porque não poderá, por exemplo, ser dito que, olha, esse deputado está levantando isso, mas é da cabeça dele. Não, isto é da discussão regional. A origem foi no próprio município, na região. A origem no município, na região. Por isso que o orçamento regionalizado é importante. Nós já temos aqui, por força de mudança na Constituição Estadual feita em 1997, aplicada desde então, tem a regulamentação, mas carece ainda de fortalecimento esse mecanismo do orçamento regionalizado, mas é muito importante também. Deputado Neudi, os outros 39, o que dizem? Eu percebo, de maneira geral, assim, boa aceitação de discussões que facilitem a participação da comunidade. É claro que alguém lhe disse assim, por que eu não tive essa ideia? Talvez não chegaria tanto por até vaidade, às vezes questão de vaidade. Mas, ao mesmo tempo, assim, o orçamento regionalizado, por exemplo, volta atrás um pouquinho.
ele tem defensores ferrenhos. Eu, por exemplo, sou um defensor ferrenho, mas tem outros, deputado Gilmar Knazio, por exemplo, para citar, o prefeito de Joinville, que foi quem protocolou inicialmente a proposta lá atrás, o ex-deputado Carlito Merz, e outros que são entusiastas. Tem também aqueles que acham que não é tão bom, porque a democracia também é isso, é não fazer eu impor a minha vontade, mas discutirmos. Mas acredito que neste caso específico aqui, de facilitar aquilo que já existe, porque a iniciativa popular já existe. Eu estou apenas facilitando, eu acredito que nós teremos o apoio dos 40 deputados, sim. Bom, o senhor está sempre voltado a contatos com sindicatos, com entidades e tudo mais. O senhor já tem algum posicionamento desse pessoal? Reagiram bem? Reagiram bem, sim. A ideia esta, onde nós conversamos sobre isso e as pessoas que acessaram isso, e quem está coletando assinaturas tem demonstrado como será importante para facilitar, porque isso aqui não impede se o sujeito quer continuar pegando papel, indo, batendo, porque alguém vai me dizer, nem todo mundo tem internet. Exatamente. Não, nem todo mundo. Aliás, um dado, né? O Brasil tem um computador para cada 2 pessoas. O que já não é ruim. 100 milhões para 200 milhões. Exatamente, computador para cada 2 pessoas. Mas nem todos esses 100 milhões têm acesso à internet. Nem todos têm, mas uma grande quantidade já tem. As escolas também têm. Disponibiliza. Há dias atrás eu estava falando com uma estudante de classe, economicamente falando, carente. E ela me dizia, pois eu vejo isso pela internet. Isso me chamou a atenção porque eu, conhecendo a sua família, a sua origem, imaginei que, de fato, ela não teria em casa a internet. Ela falou, não, mas lá na escola a gente tem. Então, o acesso lá na escola, se você me mandar um e-mail, eu só vou acessar lá nos dias que estou na escola, mas vou acessar. Ela ainda não está para todo mundo, mas é mais um mecanismo. Mas continua o mecanismo também do papel, da assinatura, até porque isso às vezes é importante. Um complemento, a gente pode dizer? É um complemento, então um não elimina o outro. E o projeto poderá ser subscrito tanto no papel quanto eletronicamente. Se você tem 30 mil assinaturas via internet e 20 mil no papel, fecharam as 50 mil. Passando, isso é coisa para o segundo semestre. Sim. Passando votação aqui em plenário e depois sancionado pelo governador. O senhor imagina a criação dentro desse setor, de uma secretaria para isso, aqui dentro da Assembleia, de um setor para isso? Como é que vai funcionar? Não, Walter, não há necessidade de nós criarmos nenhuma estrutura, cargos, etc. O que há necessidade é do nosso setor de informática, e encaminhado pela mesa diretora, criar dentro da página da internet, com os nossos próprios mecanismos... Página da própria Assembleia, da própria Assembleia, o link necessário. E quem cuidará isso? Os mesmos que cuidam quando o projeto vem pelo papel, as mesmas comissões. Isso não haverá necessidade de ter nenhuma estrutura a mais. Será apenas um serviço a mais colocado à disposição, feito com a estrutura nossa atual. Aliás, a Casa tem trabalhado muito essa questão de meios eletrônicos, transparência. De internet, de transparência. Hoje isto é uma questão exigida pela sociedade, os servidores públicos têm lá o seu ponto, quem trabalha externo está fazendo o relatório que também vai pela internet, os gastos também são colocados e assim também haverá esse controle. Hoje qualquer cidadão, inclusive, pode acessar não só as proposições que eu e os demais deputados apresentamos, inclusive os nossos pronunciamentos. E é possível até que esta entrevista aqui, daqui a pouco, esteja postado em algum desses sites, ou algum lugar, que outras pessoas poderão acessar, não necessariamente pela TVA. Após a divulgação, prepare o telefone. Pode ter certeza. Mas, ô Sareta, que ideia é? Como é que vai funcionar e tudo? Mas isso é importante, é interagir. Hoje a rapidez de interagir, das pessoas poderem interagir é importante, né? Porque você tem ou rede social, ou página, ou internet, ou e-mail, ou telefone, ou torpedinho do telefone, ou mesmo o contato. A gente fazia isso há algum tempo atrás, não muito, de forma um pouco mais difícil, tinha que ser carta e tal. Hoje as pessoas é instantâneo, às vezes você bota uma mensagem na... Você falou bem carta, hein? Você Mas já foi assim, né, deputado? Já foi assim, claro, e ainda, em alguns casos ainda é. Mas você bota, por exemplo, você coloca
quem usa Facebook, por exemplo, ou Twitter, né? Você bota uma mensagem no Twitter, já às vezes... Os seguidores vão acompanhar aquilo tranquilamente e isso pode se multiplicar. Pode se multiplicar. Você mandou para 10, esses 10 vão mandar para outros. Bom. E um dado também que isso te faz ver se aquele assunto é um assunto que... Chamou a atenção do pessoal. Chamou a atenção, não, porque às vezes é um assunto que a gente pensa que mobiliza as pessoas e necessariamente não mobiliza. Se tiver uma resposta imediata é porque pegou. Exatamente. A gente vê, por exemplo, agora recentemente nós tivemos aí, ainda temos a discussão do SC Saúde, né? Então você faz alguma observação sobre o SC Saúde e vê que vem muita gente falando disso. É porque a coisa está aí, está pegando, tem questões a ser resolvidas, então é um assunto atual. Deputado Sareta, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você e a equipe aqui da TVAL, e eu quero até conclamar a população de que procure sempre, da maneira possível, participar das decisões dos seus governos, sejam lá nas câmaras de vereadores, sejam na Assembleia Legislativa. E esse instrumento que nós estamos colocando à disposição, espero que seja aprovado, será mais um mecanismo. Mas tem outros também, tem outras boas ideias. O importante é que cidadania a gente exerce participando efetivamente, dando a nossa ideia, dando a nossa sugestão e acompanhando com transparência e com a visão daquilo que a gente quer melhor para a sociedade. Obrigado a vocês, os telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Neudi Sareta aqui no programa Espaço Cidadão. O projeto dele deu entrada no dia 7 de fevereiro deste ano. Visa que você possa fazer um abaixo-assinado através da eletrônica, através da internet. Mas isso vai ser apreciado ainda no segundo semestre deste ano, depois de passar pelas comissões, vai para a votação em plenário e depois vai depender, claro, da sanção do governador do estado. Nós voltaremos em outro espaço com o nosso programa. Programa sempre voltado a trazer um deputado, a trazer uma autoridade, um técnico sobre os temas mais do momento. É o Espaço Cidadão na sua TVAL. Até outra ocasião.